Con Pablo Aurao. Él ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha jugado un papel importante en el informe del GIEI con un documento previo que en la crisis postelectoral nos ha demostrado que hubo mucha violencia, mucha violación de derechos humanos, y creo que a partir de ese informe se conoce que en Sacaba y en Sencata, el 14 de noviembre de 2019 y el 19 de noviembre de ese mismo año, hubo masacre. Bienvenido, Pablo Aurao. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gran gusto estar acá con ustedes. Después de mucho tiempo, habíamos hablado vía Zoom hace bastante tiempo, precisamente sobre este mismo tema que estamos abordando. ¿Cómo encuentra la situación del país en este momento? Bueno, encuentro un país que todavía sigue implementando medidas para enfrentar las consecuencias del legado autoritario del ciclo político anterior, intentando generar processos de reparação, justiça, memória e verdade para as vítimas, não? E nesse sentido, há que destacar essa vontade política de efetivamente hacerlo, não? Em outros países da região, quando passam situações de graves crises política institucional que afetam de maneira muito séria os direitos humanos, de maneira massiva e sistemática, tal qual a passada aqui em Bolívia, nem sempre há uma resposta célere e oportuna das instituições para atender a los reclamos de las víctimas. E nesse sentido, Bolívia está dando um muito bom exemplo, porque está realizando investigações, o sistema de justiça está orientado hacia o reclamo de las vítimas e fazendo investigações não apenas a partir de las responsabilidades de los autores materiais, mas também de los autores intelectuais dessas graves violações. Isso é muito raro em los países das Américas. A grande maioria de eles são condenados internacionalmente por não cumprir essas obrigações internacionais. E Bolívia, ao haver recebido o GIEI, implementar um mecanismo de seguimento com a CIDH, implementar estas efetivas medidas de não repetição, apunta uma ideia de que quer, nos parece desde afuera, de que quer construir uma nova institucionalidade democrática sobre a base da ética da memória e da justiça. Isso é muito importante. Si bien, digamos, Pablo Aurao nos puede contar todo lo que vio desde la CIDH en 2019, tiene otras tareas que cumplir, enseguida vamos a hablar de ese tema. También está con nosotros Julia Rocha, ella es coordinadora del área de transparencia y acceso a la información del colectivo Artículo 19. ¿Cómo está? Bienvenida, Julia. Y muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Qué bien, qué bien. Pablo, si nos puedes resumir brevemente qué es lo que la CIDH vio en 2019 tras la crisis postelectoral, tras la crisis electoral. Bueno, a CIDH nesse momento venia de um ciclo de visitas em distintos países da região. Em Nicarágua, Venezuela, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, não? Haiti, e de repente começamos a receber em Washington um conjunto de denúncias de situações que estavam passando acá em Bolívia. E o alerta roja se disparou quando se decretou o Decreto Supremo 4078, prometendo uma anistia, não? Uma anistia prévia, uma carta branca para reprimir, de maneira que a comissão então solicitou ingressar ao país. Recebeu a anuência das autoridades então para ingressar, fomos recebidos por as mais altas autoridades e começamos a implementação da metodologia técnica de trabalho da comissão, tal qual lo hicimos em todos os demais países. E o que encontramos foi um cenário de massividade, violação aos direitos humanos, em distintas dimensões, uma massividade multidimensional de violação aos direitos humanos. Tanto em matéria de afectações ao direito à vida, documentamos e registramos a situação da existência de massacres por meio de investigação sobre os materiais periciais que hemos tenido conhecimento, que informavam um padrão de lesões em áreas vitais da vida, ou seja, os balaços haviam alcançado a cabeça, o cuello, o tronco das pessoas, o que informavam a possibilidade, um indício muito forte de recussões extrajudiciais, que articulado com operativos conjuntos da polícia e das forças armadas e com alto número de vítimas, porque não se tratavam apenas de pessoas que haviam perdido a vida, mas também miles de pessoas heridas que nós les visitamos em los hospitais também e tomamos os testigos, informavam que, segundo as categorias trabalhadas no âmbito internacional,
a existência de massacres. E a comissão, então, denunciou isso internacionalmente, apesar da posição negacionista das autoridades governamentais em seu momento, para cumprir seu dever e obrigação internacional de neutralidade, de labor técnico e de ajudar a visibilizar essas muito graves situações, que também alcançavam violações à liberdade de expressão, periodistas que estavam sendo atacados, meios de comunicação que estavam sendo cerrados, também violação ao direito internacional de refúgio, porque haviam pessoas que haviam solicitado e logrado ganhar asilo desde outros países, pero as autoridades governamentais não autorizavam seus salvocondutos para dirigir-se ao aeroporto e exercer seu direito ao asilo. Também situações de massividade, de discriminação, violação contra as mulheres porreiras nas calles, práticas. Visitamos as pessoas detenidas políticas, prisões arbitrárias nas cárceles que tinham em seus corpos demonstração de práticas de tortura em sua contra. Então, era uma situação realmente, talvez, do cenário que toda a região vivia. Chile com os padrões de lesão nos olhos dos estudantes por parte dos carabineros, as mortes em Equador e também o que passava em Colômbia. É certo que Bolívia estava em uma das situações mais dramáticas em toda a nossa região. Esa vez, en esas actitudes negacionistas, recordamos el exministro, el entonces ministro de Gobierno, don Arturo Murillo, decía que los cocaleros, los colonizadores o quienes estaban movilizados en Sacaba se habían matado entre sí. Muito claramente, o governo adotou uma estratégia defensiva hacia a impunidade. Não? E essa estratégia passava por o negacionismo e a invisibilidade, internamente generando todo um processo de desinformação, para confundir a opinião pública, para evitar que a sociedade generara uma consciência crítica, não? De rechaço a essas práticas repressivas violentas. Então, generando mentiras, que depois os distintos informes internacionais comprovaram que eram mentiras, ou de que iam a explotar a planta de sacata, ou que em Sacaba a gente estava armada ou atacando a uma às outras, que nunca havia sido resultado do uso desproporcional das forças por parte da segurança. E no plano internacional também, não? Na estratégia de tentar descredibilizar a labor da Comissão Interamericana, falando que era sesgada, falando que a Comissão não havia escutado todas as pessoas, que havia hecho um trabalho orientado apenas a uma visão política do país. Situações que também eram totalmente mentirosas, porque havíamos falado com toda a gente, havíamos feito uma ampla escuta pública dentro do país, recebemos documentação de todos os lados da discussão e concluímos tecnicamente a partir de uma metodologia muito rigorosa de trabalho do equipo técnico da Comissão Interamericana. Então, generar essa invisibilidade no plano internacional e no plano interno, já em si mesmo já era uma violação aos direitos humanos, porque as pessoas têm direito à transparência de lo que está passando, têm direito a ter a informação clara, não têm a informação precisa sobre os hechos, e eu creio que aqui, vez mais, se ha violado de maneira muito grave os direitos dos bolivianos e bolivianas. Julia, como ha visto estos hechos en 2019, ¿qué hacía entonces? ¿Nos puede contar brevemente, a manera de comentario antes de entrar en materia, por la que vamos a pasar en unos minutos más? Sí, yo creo que lo que pasó acá no se ha visto en ninguna otra parte de América Latina, ¿sí? Creo que nosotros tenemos en Brasil también una historia en común de golpes de Estado, pero el golpe que se pasó acá en 2019 suele ser un evento muy raro, porque ustedes fueron capaces de regenerar la democracia en un tiempo récord, ¿sí? Entonces creo que es maravilloso lo que están haciendo ahora acá para regenerar correctamente la democracia y el régimen de derechos humanos acá. Pablo, ¿podemos inferir de que tu no reelección en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya tenido efecto del informe de la CIDH, el informe preliminar de la crisis postelectoral 2019? Porque entenderá nuestra audiencia, Pablo Abrao estaba optando por continuar al mando de la CIDH, pero ahí se interpuso en el camino
el secretario general de la Organización de Estados Americanos, como ya sabemos, don Luis Almagro. A visita a Bolívia foi ponto culminante de reclamos de governos conservadores da região que não aceitaram que a Comissão Interamericana utilizara critérios equitativos, sem doble estándar, também para as situações e violações que estavam passando. Nós veníamos de ciclo de denúncias sobre o autoritarismo em Venezuela, em Nicarágua, em Cuba, pero quando hemos tenido que também denunciar as práticas repressivas e autoritárias que estavam vivendo em Chile, em Colômbia, em Equador e, consequentemente, em Bolívia, estes governos da região começaram a generar pressão sobre a labor da Comissão Interamericana. E isso foi uma pressão coordenada que nós lo hemos acompanhado, incluso nas sessões do Conselho Permanente da OEA, não? Em seu momento. Especificamente em Bolívia, houve uma diferença de posições, não? Entre a secretaria-geral, que apontava a possibilidade de fraude e apoiava, obviamente, e apoiou e reconheceu a sucessão presidencial, e a Comissão Interamericana, como um órgão autônomo e independente, falando que aqui estava passando graves violações aos direitos humanos e que generava suas dúvidas sobre os critérios de interpretação constitucional de los procedimentos da sucessão constitucional. E isso tudo em contexto de reeleição do secretário-geral da organização, não? Então, tradicionalmente, os estados e os governos autoritários têm a tendência de pressionar a Comissão Interamericana e que tem que sempre ser protegida, não? Sua autonomia e independência deve ser protegida. E o principal elemento de afirmação da autonomia e independência da Comissão é a seleção de seu personal de confiança sem qualquer tipo de ingerência política. E a Comissão, efetivamente, renovou meu mandato por unanimidade, por mais 4 anos, pero o secretário-geral se negou a firmar o contrato de renovação. O governo de Bolívia de então ha tenido rol muito importante nesse processo, porque dentro do marco de sua estratégia de generar impunidade e invisibilidade sobre o que estava passando dentro do país, foi articulador dentro da organização da crítica à Comissão Interamericana, empurrando a uma ideia de que a Comissão estava, como já falamos, não sesgado ou instrumentalizado. Então, isso tudo certamente contribuiu a um ambiente no qual se começou a buscar justificativas para uma não renovação de meu mandato, não? De toda maneira, tenho a consciência tranquila de que hemos realizado um trabalho equitativo em relação a todos os países. A Comissão venia de uma crítica de que falava forte com os países pequenos, mas nunca com os grandes. E nós, em 4 anos, denunciamos todas as violações que estavam passando nos Estados Unidos, a questão migratória, a questão da violência policial racista, também em México com as desaparições, em Brasil com os atos antidemocráticos, com as violações aos povos indígenas. E igualmente com os países que em qualquer país que estava passando situações de violações dos direitos humanos, independentemente do color partidário, não? Isso tudo é certo que de alguma maneira ha influenciado nesse processo. Ahora, hay que recordar que Luis Almagro tuvo un papel central en la crisis postelectoral de 2019. Recordemos, él llegó a Bolivia en abril de 2019, se reunió con el entonces presidente Evo Morales, con quien acordó la participación de la Organización de Estados Americanos en la veeduría de las elecciones de octubre. Nos llamó la atención que incluso baile Salay, que baile con los dirigentes y población cocalera en el Chapare, que acepte de que Evo Morales tenía el derecho de participar en las elecciones, pero luego fustigara también su elección. Tuvo papel central en el informe que determinó no fraude, sino manipulación dolosa de las elecciones de entonces, y a raíz de eso precisamente se calificó al proceso electoral de fraudulento. Más adelante, obviamente, es la consecuencia directa, creo yo, en la no ratificación de las funciones de Pablo Aurao en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pablo, ¿cómo califica el rol de Luis Almagro en el proceso político y crítico que vivió Bolivia entre 2019 y 2020? Bueno, sabes que en el marco de las competencias de la Comisión Interamericana, nosotros nunca nos pronunciamos sobre el tema político electoral, porque esa es responsabilidade do Departamento Eleitoral, ¿no? Pero la Comisión evalúa quando há situações de alteração da ordem constitucional que têm impacto em matéria de direitos humanos. A Comissão, em seu informe preliminar, disse: nos parece que aqui não se respeitou as normas constitucionais em matéria de sucessão constitucional.
bueno, por los hechos que ustedes conocen muy bien. Entonces, mientras que a Secretaria General, os órgãos políticos seguiam com o reconhecimento dessa transição constitucional e legítima, a Comissão Interamericana mantinha sua posição de neutralidade em relação a isso, apenas registrando sua crítica a de que, segundo os critérios internacionais, o que havia passado aqui internamente não estava bem. Então, de alguma maneira, por lo que cuentas e recuerdas, não? É certo que há alguma contradição em todo esse processo. A mim sempre me chamou muito a atenção o hecho de sacar um informe de observação das eleições de maneira adelantada, não? Em contra do que havia sido acordado com os estados e praticamente na madrugada de um dia. Lo que demonstra que aí havia algum tipo de intencionalidade ou alguma justificativa que não é pública sobre um procedimento tão incomum, na verdade, único, não? A comissão, a OEA começa a trabalhar às 9 da manhã, né? E já viu o informe publicado às 6, significa que a gente ha tenido que despertar-se às 4 para publicar o informe. Publicar isso adequadamente. Então, isso tudo vai generando um âmbito de desconfiança que é muito mal para o sistema interamericano, que ha dañado muito o sistema interamericano, e que eu creio que todos nós, como cidadãos latino-americanos e interamericanos, temos que exigir padrões mais altos, não? Estándares mais altos de transparência nesses procedimentos, especialmente porque atualmente as democracias estão sendo atacadas por uma metodologia que aqui em Bolívia foi muito clara, não? Se tomamos o que se passou em Estados Unidos com a invasão de Capitólio, com as manifestações antidemocráticas em Brasília, e o que ha passado aqui em Bolívia, há um padrão de 3 tipos de condutas muito claras. O primeiro, todo um discurso de intento de descredibilizar o sistema de votação, o sistema eleitoral, generando discursos programados, planificados previamente sobre fraude, etc. O segundo, isso vai generando desconfiança na gente, inquietude no povo, e desconfiança nas instituições democráticas. Isso é muito sério em geral, não? Quando não há provas concretas. O segundo, um processo de desinformação e de fake news por meio da utilização de canais muito pouco claros e transparentes, não? E utilizando as redes sociais, dando a volta aos meios tradicionais independentes, e generando esse processo de desinformação que vai dividindo a sociedade e por a expansão da mentira. E, em terceiro lugar, ativando grupos radicais extremistas armados com disposição de serem ativados para atacar instituições, como foi na invasão do Capitólio, como foi a toma das calles aqui por os motoqueiros, impedindo a gente de transitar, não? Afetando o direito à livre circulação da gente, intimidando socialmente, afetando o ambiente de liberdade, de seleção livre e transparente, não? Autêntica das pessoas nas eleições. E em Brasil também nas manifestações antidemocráticas que han passado, expressões muito parecidas. Então, eu creio que esses 3 casos são muito paradigmáticos para entender como anda nossa região, mas também como os sistemas de justiça da região estão respondendo de maneira forte a estes intentos de ataques contra a democracia. Eu creio que esse é novo paradigma em termos de luta por não repetição, por luta em defesa da democracia, que será objeto de muitos estudos no futuro, mas também objeto de muita mobilização social no presente. En este camino, en Bolivia por lo menos hay una sentencia en el caso de la proclamación de Yanine Áñez el 12 de noviembre de 2019, pero todavía no hay justicia en relación a las masacres de Sacaba y Sencata y los otros hechos de violación de derechos humanos que ocurrieron entonces. ¿Qué criterio tiene de esto? Yo creo que hay dos frentes importantes que el sistema de justicia tiene que dedicarse con mucha atención. La primera es esta, de saber dar consequências, sancionar e responsabilizar as pessoas que atacaram a institucionalidade democrática do país. E os juízos golpe 1, golpe 2, eu creio que tentam responder a esse tema de maneira forte, para que não se repita no futuro. O segundo tem que ver com a resposta às vítimas, que, em minha visão, deveria ser a prioridade, deveria ser a primeira investigação. Así es, como recomendaron también las instituciones internacionales. Así es, porque quando todo esse processo se genera ao redor da centralidade das vítimas, a reconciliação nacional é mais autêntica. Claro. Não? Porque se constrói uma ética a partir do dolor das vítimas,
a força moral desse processo de reconstrução nacional tem que passar por os testigos, as vozes e a visibilidade do dolor que as vítimas han sofrido nesse plano de disputa política mais ampla, não? Então, nós sempre hacemos recordatório sobre a importância de avançar nisso. E entendemos que hoje há toda uma discussão para sua responsabilidade, que é muito clara, não? Porque é afirmada o decreto 4078 e era a autoridade máxima comandante das forças policiais e polícia, que a ex-presidenta de facto, Jeanine Áñez, também responda por estes hechos de violência, massacres, que são as mais graves violações aos direitos humanos, e que essa também seja uma justiça célere, não? Que seja uma justiça que pueda avançar de maneira célere. E esse é um aspecto. E o segundo é todo o questionamento que se hace sobre a independência do sistema de justiça em Bolívia. Se é bueno, se não é bueno, se efetivamente tem um modelo aí de bom funcionamento ou não. Mas também aqui temos duas dimensões. Uma que é a continuidade do funcionamento do sistema de justiça. Nadie, em nenhum lugar do mundo, vai suspender o funcionamento do sistema de justiça até que ele tenha um modelo ideal. Pero em paralelo, construir a agenda de reformas que pueda ir fortalecendo essa ideia de autonomia e independência. Eu creio que essa também é uma tarefa histórica muito importante para a Bolívia nesse momento. Con Julia vamos a abordar a lo que vinieron Abrao y Ramos a Bolivia. Están en una serie de reuniones, en una serie de talleres a través del artículo 19, este organismo que defiende los derechos humanos, promueve los derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo en Bolivia? ¿Nos puede contar Julia, por favor? Sí, bueno, un gusto poder compartir esto con ustedes. Bueno, un poquito acerca del artículo 19, sí, que es una organización no gubernamental que trabaja por la promoción y la defensa de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información desde una oficina en Brasil, pero con un mandato regional para toda la América del Sur, ¿sí? Y bueno, nosotros fuimos invitados muy honorablemente por la viceministra, ¿sí? Desde el Viceministerio de Justicia y Transparencia, para algunas actividades para que podamos debatir la cuestión del derecho a la información en Bolivia. Ustedes ya cuentan con una regulación que está buenísima, que está muy interesante desde la creación de las unidades de transparencia, pero siempre hay lo que perfeccionar, ¿sí? Claro que sí. Y especialmente en este momento en que se procura muchísimo hacer las reparaciones necesarias por la masacre de 2019 y también para garantizar el derecho a la memoria y verdad. Así que en estos días, desde ayer, estamos en algunas actividades con el Ejecutivo Federal, ¿sí? Nacional, perdón, y con algunos dirigentes técnicos de las unidades de transparencia, que fue muy interesante, y también con la Defensoría del Pueblo. Hoy vamos a una agenda un poquito más enfocada en legislación, porque vamos a hablar con los representantes parlamentarios, y también tal vez contemos con una visita y la presencia del presidente Luis Arce en nuestra visita, ¿sí? Y finalmente, el miércoles vamos a Sucre para que podamos hacer una otra agenda un poco más enfocada en el Poder Judicial, ¿sí? Pero todos estos días siempre acompañados por el viceministerio, el ministro de la Justicia, la viceministra Susana Ríos, y bueno, y su equipo técnico que está buenísimo, maravilloso. Seguramente en el diagnóstico encontrarán una deficiencia en Bolivia, la falta de acceso a la información. ¿Qué criterio tiene de esto, Pablo? Nuestro diagnóstico es que Bolivia hoy tiene una normatividad de reglas que alcanzan la gran mayoría de los estándares internacionales en materia de acceso a información. Pero hay determinados vacíos que se tienen que resolver. Por ejemplo, en términos de fixación, de establecimiento objetivo de los criterios para confidencialidad o para la excepcionalidad de no ofrecer el acceso a la información, de establecimiento de los plazos para que la gente reciba la información a partir de sus solicitudes, de la generación de un sistema recursal cuando la resposta del acesso à informação não é considerada satisfatória por parte do demandante.
Então, nós, a partir desses diagnósticos, estamos também ajudando a evaluar qual é o melhor caminho para também perfeccionar esse modelo. Porque há uma grande fortaleza no modelo boliviano, é que ele está basado, como o Júlio ha comentado, não apenas na lei de transparência, de unidades de transparência, mas também na normativa de participação social. E essa é uma fortaleza única do modelo boliviano que muitos outros países não se reproduzem. Então, creemos que desde dessas oportunidades já existentes, quizás se pode discutir a criação de uma lei marco, uma lei maior para suprimir estes vazios, complementar esse modelo e aproveitar a oportunidade, incluso para incorporar uma dimensão de desafios muito atuais, que nas legislações que foram criadas em outros países há 10 anos não estão previstas, que é, por exemplo, esse tema da desinformação que falávamos há pouco, não? Como generar experiências de enfrentamento à desinformação que pueda oferecer informação creíble à gente, uma alternativa de fontes de informação mais diversificadas, mais plurais, para que a gente não esteja dependente única e exclusivamente de visões nem oficialistas e tampouco corporativas em respeito à interpretação da realidade de lo que passa dentro de seus respectivos países. E lo que hemos aqui identificado é uma disposição, uma abertura muito grande de parte do governo nesse sentido, e a verdade é que também não há uma lei modelo a seguir-se. Simplesmente a Bolívia tem que encontrar sua própria particularidade nessa agenda, generar uma normativa que pueda apontar a uma melhor segurança jurídica, tanto para as pessoas que requerem informação, mas também para os governantes. Porque também há margem de discricionariedade de parte da administração que também tem que ser protegida, e esse é objeto de atenção de todas as demais legislações dos demais países para evitar abusos, não? Para evitar o uso instrumental do sistema de justiça para sancionar autoridades porque eventualmente um caso ou outro não han dado uma informação que pode ser uma informação de segurança, de inteligência, de uma etapa todavia de preparação de uma política pública que, se é visibilizada em seu momento, pode afetar sua própria implementação. Então, há que também assegurar alguns aspectos que têm a ver com esse equilíbrio entre a perspectiva da sociedade civil como demandante, a perspectiva do Estado como quem tem o dever de oferecer essa informação, de maneira que o resultado final seja o fortalecimento democrático do Estado de Direito dentro de um país. Então, estamos nisso, e a ver que oportunidades se abrem nessa agenda. E nos pareceu muito interessante que o governo haya tenido o interesse de levar essa agenda adelante, não apenas desde a perspectiva estatal, mas invitando organizações como a nossa, uma organização internacional de sociedade civil, a contribuírem nessa mirada para a busca do melhor modelo que a sociedade boliviana vai decidir. Gracias, Pablo. Gracias, Julia. Por último, quisiera preguntar a Pablo cómo se encuentra, cómo evalúa la libertad de expresión en Bolivia. Bueno, sabe que em tema de diagnósticos em matéria de liberdade de expressão em Bolívia, nós temos dois tipos de temas. Um que são questões estruturais. E aí, nesse aspecto, Bolívia não se diferencia em nenhum país da região. Assim como há um processo de concentração corporativo nas grandes big techs, não? Que são 5 grandes empresas que são dueñas das principais plataformas digitais do mundo, também em nossos países há uma hiperconcentração de los meios de comunicação em las manos de algumas corporações. Isso se tem que diversificar. Esse é um problema estrutural. Não é um tema apenas de Bolívia, é um problema estrutural em toda a região. Então, impulsionar a pluralização dessas fontes de informação sempre é importante. E há temas que são conjunturais, como ha sido esse tema de los ataques à liberdade de prensa durante as protestas, não? Pero aqui chegamos também a alguns aspectos da atual gestão, como hablávamos há pouco, a necessidade de generar processos de memória, verdade e justiça, tendo a centralidade das vítimas, também exige uma revisão da situação que ha vivido os profissionais de prensa durante esse período, não, em temas de persecução, ou muitas vezes a editorialização de suas matérias, ou que perderam seus empregos e hasta hoje têm dificuldade de reposicionar-se no mercado. Também há todo um aspecto de reparação que, se eu puder nesse momento apontar
algum aspecto em matéria de liberdade de expressão que também se requer uma resposta na atual conjuntura de parte do atual governo, eu identificaria esta situação específica. Muy bien, Paulo, gracias por visitarnos en La Razón Radio. Gracias, Julia, por haber subido a la montaña, a ver si encuentran calorcito al volver a donde tienen que ir. Gracias, Paulo. Gracias, Julia. Muchas gracias. 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 Hemos estado hablando con Paula Abrao.